de vir. Mas, enfim, tá, começamos a gravar. Então, olha só, eu vou, na verdade, falar primeiro aí dessas duas coisas, dessas duas propostas, e depois eu queria ouvi-lo sobre isso. Daí depois, então, a gente pode ouvir a Bruna, que eu sei que tem a estrutura aí de um texto muito legal para fazer. O Carlos, então, expõe suas questões, e aí vamos caminhando. Eu quero ouvir os outros aí também. As minhas questões são as seguintes. A gente tem um pessoal da UFRJ, como é que ele chama, gente? Rogério Scangarzella. Eu sempre esqueço como é que fala o sobrenome dele, mas enfim. Ele é professor lá e ele está fazendo uma pesquisa sobre violência homofóbica e transfóbica no Rio de Janeiro. E ele juntou um grupo de dados enorme, dados brutos, né? E daí ele pegou esses dados de BOs, enfim, de ocorrências, processos, não sei o quê, submeteu esses dados para um pessoal da sociologia, então é uma equipe grande. O pessoal da sociologia pegou os dados brutos, fez a parte de aplicação de metodologias que nós do direito não trabalhamos, né? Então, eles pegaram lá a parte da estatística, fizeram toda uma série de análises e entregaram esse documento. Então, a pesquisa, na verdade, ela está sendo feita já tem essas duas primeiras partes, e aí agora falta uma terceira parte. A terceira parte é justamente pegar esses dados e fazer um texto, uma análise desses dados a partir das observações, da tabulação feita pelo pessoal lá da sociologia. Enfim, marcar aí, quer dizer, a maior parte dos casos não chega a processo, você tem X boletins de ocorrência em que a questão da homofobia e transfobia não ficou clara, o boletim ele não faz constar a homofobia, motivo homofóbico transfóbico, apesar da vítima no seu relato falar disso, enfim, fazer. E aí, claro, falar que esse país é uma bosta, que nada resolve nada, enfim, que LGBTs têm sido mortos e violentados e o Estado não está nem aí para isso. É basicamente isso. É um texto de 5 a 10 laudas, é um texto pequeno para nós da área do direito, né? Isso é um texto bem pequeno. E eu queria, na verdade, lançar esse desafio para vocês. Eu já tinha falado com o Luiz para ele ver se ele pegava à frente aí para chefiar, vamos dizer assim, uma equipe para escrever esse texto. Eu já falei com o Rogério que eu ia submeter os dados que ele me passou para a nossa equipe aqui, para a gente poder fazer esse texto, e ele super topou. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente, e esse trabalho depois eles vão ser publicados em livro, o Rogério é cheio dos esquemas aí para publicar depois dos livros, colocar isso em plataformas online, enfim, aí todos aqueles que participarem, obviamente, vão ter lá a sua contribuição reconhecida nessa obra, tá? Então, essa é a primeira coisa. Aqueles e aquelas que estiverem... O Luiz eu já intimei, ele não teve muita escolha, não. Mas aqueles e aquelas que quiserem... Matheus está entrando. Se juntar a ele aí, procure então, Luiz, dá um oizinho aí para todo mundo. Luiz, todo mundo vê quem é você, quem não te conhece. É o Paulino. Olá, pessoal. Tá vendo? Oi. Tá? A Marina também não conhece, enfim. Mas para que vocês então procurem o Luiz, eu vou passar os dados. Eu vou colocar os dados lá no grupo, os dados brutos, eu vou copiar e colar. Na verdade, eu acho que eu até mandei para você, né, Luiz, as mensagens do Rogério, não? Ou só falei com você? Até agora você só me falou mesmo, pessoal. Tá. Eu vou encaminhar as mensagens do Rogério e os links para os dados de onde estão os dados e tal. E aí, a ideia é da gente tentar trabalhar isso assim, meio que rápido. Não é para ontem, não, mas é para quase. Tá certo? Não é uma coisa... A gente não pode demorar muito, não. Mas eu acho que não vai ser tão complicado assim, porque a parte chata o pessoal da sociologia já fez, que é pegar os dados brutos e transformá-los em dados que a gente consiga ler, né?
E aí, agora, na verdade, é fazer o que a gente faz, é argumentar em cima desses dados. Eu acho que não tem nenhuma novidade ali. Pelo que eu já vi, já conversei com o Rogério, estão confirmando tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, que é o que acontece com dados, boletins de ocorrência e tal, envolvendo LGBT no Brasil. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria trazer para vocês é que a Comissão da Diversidade da OAB, a gente... beleza. A gente está com algumas demandas e todo mundo sabe do caos aí da Ana Paula Valadão, né? Para o Paulino, não sei se você lembra, mas a Ana Paula Valadão é daqui, de Belo Horizonte. Não sabia, eu não sabia. Pois é, a Igreja Batista da Lagoinha é aqui, né? Tudo bem que agora ela mora em Miami, como todo bom líder religioso faz, né? Mário de Macedo, por exemplo. Aí, o que a gente vai ter agora é o seguinte. Durante essas últimas semanas, a comissão da OAB de Minas andou conversando com a Defensoria Pública do Estado de Minas e com o Ministério Público. A ideia original nossa era de que, como não caberia uma ação penal, e eu até vou fazer uma observação sobre isso depois, mas a nossa ideia é de como não caberia uma ação penal, da gente fazer uma ação civil coletiva, de danos morais coletivos. A gente apresentou essa ideia para o Ministério Público, já que ele poderia ter legitimidade para fazer a ação civil pública, né? Mas, infelizmente, o promotor não se mostrou muito adepto da ideia, não, né? Enfim, mas, por outro lado, o defensor público, o Vladimir, ele ficou bem interessado na proposta. Na verdade, ele fez a proposta de que, ao invés de a gente fazer ações coletivas, que a gente poderia fazer ações individuais. E aí, nesse sentido, ele tem, inclusive, alguns atendimentos que ele fez que eu acho que são muito interessantes. Por exemplo, ele atendeu um cara que é gay e que o pai dele morreu de HIV, morreu de AIDS, na verdade, né? Então, assim, ele é um cara que é uma vítima direta daquilo que a Ana Paula Valadão fala, né, da associação de promiscuidade gays com AIDS, e aí o pai dele morreu de AIDS, enfim. E tem outros casos assim. Então, o que na verdade, eu queria? É que a gente pegasse, na verdade, todo aquele arcabouço, né? Esse grupo vem, na verdade, de um grupo anterior, em que o Carlos ainda não estava aí, nem Paulino, e nem a Marina, mas enfim, um grupo anterior que estudava a questão da homofobia e da transfobia. A gente começou com isso. Tem muita gente que já veio daquele grupo ali. Então, o que, na verdade, a gente vai precisar, isso é uma coisa de mais médio e longo prazo. O negócio lá do Rogério é um pouco mais urgente, mas esse outro é de mais médio e longo prazo. O que a gente vai precisar é de desenvolvermos textos, teses, enfim, para auxiliar nessas ações. Tá? Essas ações ainda não foram propostas, elas ainda vão ser, eu não sei quando, mas a gente precisa dar um suporte aí para que elas sejam bem feitas. Tá? O Vladimir, ele é um cara que está à frente de um departamento na Defensoria Pública de Minas de promoção dos direitos humanos, que tem como equipe ele. Ele só tem ele, não tem mais ninguém, como acontece na Defensoria Pública, né? Então, a gente vai, para que essas ações tenham mais chance de serem bem-sucedidas, a gente precisa dar um suporte aí de doutrina, de jurisprudência, para sofisticar mais as petições, para que a petição seja uma petição mais bem feita, inclusive na parte de responsabilidade civil, de caracterização de dano moral, que não é mero aborrecimento. Vocês sabem toda essa novela aí, que é provar o dano moral, como é que é, etc, etc. Então, essa é uma segunda coisa. Anexa a esta, o promotor ainda quer insistir na ideia de que, e aí eu confesso toda a minha ignorância com relação ao direito penal, com relação a essas coisas, na tese de que, como o vídeo, na verdade, ele continua no site da Lagoinha, eu olhei isso no dia, inclusive, que eu fiz a reunião com eles, o vídeo original ainda está lá, que esse poderia ser considerado um crime continuado. Apesar do negócio ter começado em 2000 e ter sido acontecido em 2016, o evento,
O fato do vídeo ainda estar circulando faz com que a gente poderia pensar aí num crime continuado, e o fato deles não terem tirado o vídeo faria com que ela hoje pudesse ser responsabilizada. Eu não sei, eu acho que aí isso demandaria um outro trabalho para quem é mais afeto aí ao direito penal, pensar, por exemplo, nessa nova lei de proteção de dados, na lei do Marco Civil da Internet, nessas coisas de crimes cibernéticos, enfim, se essa é uma tese viável. Essa é uma outra coisa que eu acho que a gente poderia avançar aí. E é claro, né, o objetivo aí é contribuir com as petições, mas é também a gente produzir textos em cima disso. A mesmo trabalho que a gente vai ter para essas petições, a gente pode transformar isso em artigos, enfim, em participação em congressos, eventualmente até num livro, alguma coisa assim. Ok? Então tem bastante coisa, tem bastante trabalho aí para ser realizado. Eu queria, não precisam se manifestar agora, mas aí vocês já sabem quais são aí os meus convites que eu tenho para vocês, e aí vamos discutir, até para vocês verem o que vocês acham, enfim, sobre a questão lá do Rogério, por exemplo. O que vocês acham? Rogério do Rio, da UFRJ. Da UFRJ. Bom, enfim, é uma questão, né, ótima, porque os dados já estão tabulados, né, de fato, a gente que é do direito tem essa certa dificuldade, né, em metodologias, em aplicação de metodologias, então isso facilita muito para a gente, né, e aí resta a gente respaldar doutrinariamente, né, e, enfim, argumentar sobre aquilo, ainda mais com essa licença de poder falar mal desse governo, então acho que tudo fica mais tranquilo, acho que dá para a gente se movimentar e se articular, sim. Não só do governo Bolsonaro, mas de brinde aí ele fala mal do Witzel também. Então, tem bônus aí também. Não existe esse brinde. Tem Crivella, tem uma galera aí, né? Não, Alexandre, eu só não entendi porque que você falou que é a parte chata, é a parte mais divertida de mexer com dados. Não, mas para nós do direito em geral, a gente não tem expertise nisso, né? Eu acho que a gente se ressente muito de não ter metodologia no curso de direito. Metodologia mesmo, né? Como os outros cursos de humanas têm. Mas, enfim, essa parte já está feita, de qualquer forma, então já facilita muito para a gente. Não, mas era só uma piada introdutória mesmo. Eu acho muito interessante, muito. Assim, e eu queria... Você vai conseguir já ter acesso aos dados? Do caso do Rogério, eu já tenho eles. Já os tenho. Eu vou deixar lá no grupo. Não, tranquilo. Porque aí a gente pode dar uma olhada, assim, qual que é o recorte que eles conseguiram fazer. Que eu acho que seria mais interessante. Também o tamanho amostral e tudo mais, para a gente conseguir fazer, assim, delinear os estudos já sabendo qual que apareceu, assim, mais de... Ok. Sobre esse segundo caso aí, sobre essa questão das ações do caso da Ana Paula Valadão, o que vocês acham? É tudo contra a Valadão, eu acho máximo. Entendeu? Me julguem. Mas eu acho, enfim, por coincidência, há muito tempo atrás, na Ilha do Sol, meu TCC de conclusão de curso, ainda de graduação, era sobre HIV/AIDS. Né? Eu estou falando de 2007, então há muito tempo atrás. E a gente ali já lidava com essa questão de estigma, né? Enfim. E é uma questão que persevera, né? Apesar da gente ter conquistado tanta coisa nessas 2 últimas décadas, né? Com a educação, sobretudo, com conquistas em sede de STF, das quais a lei participou de muitas. Mas, apesar disso tudo, esses discursos ainda são reproduzidos, continuados, né? E, infelizmente, não são um caso isolado. Como ela é alguém que tem grande notoriedade, tem um apelo popular muito grande, né? Então, acho que realmente a gente deve levar adiante e ajudar da maneira que for possível, né? Para que isso não seja tão recorrente, né? Como ainda é. Pois é, na verdade eu acho que a gente pode realmente fazer nesse caso é colocar em prática muito do que a gente já estudou sobre isso, traduzir isso em termos de petições, né? Traduzir isso em termos de coisas que possam ser utilizadas nas petições. E é claro, uma vez proposta a ação, existe também
uma ação que deve ser proposta pela Aliança LGBT, que o Tony Reis preside, e essa ação deve ser uma ação coletiva. Eu estou em contato, inclusive, com um advogado lá do Rio que vai fazer essa ação. Ele fazendo essa ação, eu acho que aí já é, inclusive, uma coisa da gente se habilitar depois com uma mixcúria nessa ação. E aí eu tenho uma série de ONGs que eu posso fazer contato, que são próximas, pessoas próximas a mim, que aceitariam o próprio Gadsby, que o IOT preside, para a gente fazer, pegar esse material, na verdade, e usar, inclusive, como a mixcúria nessas ações, né, na ação coletiva. Perfeito. Ok, então essa é uma segunda coisa. Eu vou fazer depois um resumozinho disso tudo e colocar lá no grupo, mas eu queria primeiro, antes de falar, deixar isso escrito lá no grupo, falar primeiro aqui, pessoalmente, entre aspas, na nossa reunião. Professor, pode continuar, Luiz. Obrigado. Eu achei interessante também a parte do direito penal dessa ação, porque a minha iniciação com a Tati foi em crime permanente continuado da Barra de Fundão. Então vai casar muito com essa situação. Achei muito interessante. Eu na verdade não achava que daria para pegar aí como crime continuado, enfim. Se é para levar esse caso, né, para dar dor de cabeça para ela, eu tô achando o máximo, se isso pudesse ser feito. Diga, Marina. Achei muito incrível. Principalmente essa questão do crime continuado, mas eu estou um pouquinho ignorante no penal também, então penal não é muito a minha praia. Mas a minha conexão perdeu, então eu não sei se vocês já estão com todo mundo na questão lá do UFRJ. Eu gostaria de participar, se tiver, né, tranquilo ainda. E também posso participar dessa ação e ajudar em peças, em tudo, é tranquilo para mim. E a gente vai, só porque nós vamos ter contato com documentos e tudo, como que seria isso? Na verdade, assim, eu estou esperando o Vladimir me passar, na verdade, quando a ação for efetivamente proposta. E aí, é claro, uma vez que ele propuser a ação, eu vou pedir para ele me mandar a petição, me mandar o número, inclusive para a gente poder fazer o acompanhamento. E aí, a partir daí, a gente começar a trazer subsídios para a ação. Entendi. Então, a inicial, quem vai fazer é ele. Na verdade, assim, a ideia nem quando ele propuser a ação, quando ele já tiver definido que vai ser mesmo esse cara, por exemplo, do caso que ele me contou, o que eu tinha proposto para ele tinha gostado muito da ideia, era até da própria petição a gente ajudar na redação da petição. A petição vai ser dele, mas a gente ajudar na parte de dar subsídio mesmo, teórico ali, que ele não tem, porque, enfim, ele tem trocentos mil casos, ele não tem condição de fazer uma pesquisa que eu acho que a gente pode fazer, né? Uhum. Perfeito, pode contar comigo para os dois, inclusive para o outro artigo que eu falei com você sobre da comissão internacional e trans, algo assim também. Vamos acrescentar esse tópico, então, na reunião de hoje, mas só para a gente seguir a ordem aí, eu vou colocar isso também, mas só para a gente seguir a ordem, vamos lá. Eu tinha falado da Bruna apresentar. Vamos lá, Bruna. Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Bruna. Então, eu vou apresentar a minha proposta, né? Está aqui. Bem, a estrutura do artigo. A introdução ao direito à saúde física das pessoas trans. O problema é o acesso a cirurgias transexualizadoras pelo Sistema Único de Saúde, SUS, por parte da população trans em situação de rua. O objetivo principal é analisar como as pessoas trans em situação de rua têm acesso à cirurgia. Os objetivos secundários são discutir como as equipes multidisciplinares tratam as pessoas trans desde a recepção até o médico, que às vezes a transfobia já começa na recepção, quando você quer se consultar
com um médico, sendo um homem com vagina, e te falam, mas a gente só tem mulher aqui. Isso ocorre muito, eu lembro. Compreender quais os caminhos legais que as pessoas trans podem recorrer para realização de cirurgias transexualizadoras / adequação de gênero. Bem, quais são as alternativas que elas podem recorrer para... Bem, fazer a cirurgia de adequação de gênero. A justificativa é possibilitar alternativas e caminhos teóricos para que as pessoas trans evitem recorrer a procedimentos cirúrgicos clandestinos e com materiais de baixa qualidade e sintam-se acolhidas no SUS, não discriminadas. Os meus referenciais teóricos são Judith Butler, a teoria queer, no caso, problemas de gênero, a tese de mestrado da Ludmila Camilotto, que é a dissertação transgeneridade, jeito de ser, o que é ser uma pessoa trans, segundo a definição da psicopatológica do CID-DSM, as políticas de saúde voltadas para pessoas trans no SUS, o que é viver em situação de rua, quem vive em situação de rua. A portaria 4.457 de 2008 do SUS, ampliada pela portaria 2.808 de 2013, a resolução 1995 de 2010 do CFM, a decisão do STF acerca da DI 4.205 de 2018, a Declaração Universal de Direitos Humanos, princípios de Yoga Carta, Política Nacional de Saúde de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, publicada em 2013 pelo Ministério da Saúde, as ideias que precisam ser trabalhadas no artigo, a metodologia, a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos científicos, sites, vídeos, por exemplo, documentários, reportagens, o projeto Existimos no Instagram, que ele dá visibilidade a mulheres trans e travestis moradoras de rua, os relatórios da ANTRA, das entidades, dessas entidades LGBT, QI, e reflexões em insights pessoais. Então é isso, a minha ideia é discutir o acesso das pessoas trans ao SUS, mas mais especificamente a questão da cirurgia de adequação de gênero. Eu até pensei em analisar o teor de uma decisão que autorizou a mastectomia de um homem trans pelo plano de saúde, só que aí se eu fosse falar de plano de saúde também, aí eu teria um horizonte muito, muito maior pro artigo, seria um artigo muito, como que eu vou dizer? Eu preferi concentrar em um tema só, que é o SUS, a concentrar em dois, e é isso. Eu preferi concentrar no SUS a questão do direito privado. Ok, eu achei, a Bruna tinha já me mandado, eu acho que tem muita coisa bacana para ser trabalhada nesse texto. Bruna, como é que você está pensando, quantas pessoas você está pensando para fazer esse texto, está pensando em fazer esse texto, enfim, a quantas mãos? Quem se interessar, ou até mesmo individualmente. Pois é, eu acho que a Bruna tem uma proposta aí bem interessante, eu acho que dá para escrever um texto bem interessante aí, para mostrar os desafios que as pessoas trans ainda têm para fazer a cirurgia, etc., não é? As deficiências na lei, etc. Enfim, a gente sabe que existe uma dificuldade, porque pouquíssimos hospitais fazem, há uma demora muito grande, enfim. E eu acho que esse é um tema que pode amarrar aí várias das discussões que a gente fez ao longo de todo esse ano, né? Dos 2 semestres aí desse ano. Então, Bruna, você podia deixar aqui nos comentários o seu WhatsApp ou o seu e-mail, alguma coisa assim, e aí o pessoal que se interessar, que acha que pode escrever junto, eu também vou participar aí na parte de supervisão do texto, tá? À medida que vocês forem, quem for escrevendo aí, a equipe for escrevendo, à medida que forem escrevendo,
eu vou pedir para que me mandem e tal, para poder fazer, enfim, adequações e tal, e aí depois a gente apresentar esse texto aí num congresso, mandar para um periódico, enfim. Tem algumas revistas na área de direito sanitário que fazem justamente essa ponte entre o direito e a saúde, que eu acho bem interessante. Tem uma da USP, muito boa, inclusive. Tá? Então tá aí, a Bruna deixou o contato dela. E aí vocês, então, têm a oportunidade de fazer aí o contato com a Bruna e se prontificarem a fazer uma equipe aí para a redação desse texto. Obrigada. Muito bom, Bruna. Muito bom mesmo. Obrigada. Ok. Carlos, quais são os problemas aí que você estava falando dele? Então, deixa eu só acender a luz, porque senão daqui a pouco eu vou ficar com problemas. Vou chamar mais da luz aqui para ver se fica no escuro. Vou aproveitar e fechar a porta também. Então, eu fiz a minha perspectiva era analisar a respeito de decisões judiciais, a respeito de cirurgias genitais em pessoas intersexo. E aí eu fui procurar e eu me dei de cara com a resolução 1664 de 2003 do CFM, porque a resolução, ela deixa aberta a decisão do médico, né? Então, o que acontece? Não precisa ter uma movimentação judicial para você fazer esse tipo de procedimento. Você precisa fazer uma movimentação administrativa dentro do hospital. Mas aí, isso quebrou minha cara em vários pedaços. Porque, assim, a análise que a gente pode ter, então, é muito mais filosófica, tipo, de filosofia do direito, do que, eventualmente, prática. Porque eu, pelo menos, eu não consegui ver. E agora, essa que é a ajuda que eu preciso, de pensar em outras perspectivas que tenham um viés mais, que tenham um contato maior com a prática, para a gente conseguir fazer isso. Porque, inclusive, eu encontrei uma tese de doutorado, até da UFMG mesmo, a respeito do assunto, e mesmo que era mais recente, mesmo assim, tem uma dificuldade muito grande de encontrar processos contra hospitais que fizeram esse tipo, assim, é uma tendência que é mais europeia e americana do que exatamente brasileira. Então, tem várias deficiências. A gente pode, claro, explorar vários desses aspectos, mas o meu sonho, assim, de princesa, né, era fazer uma análise prática, pegando números e tudo mais. E apesar da gente conseguir fazer isso com toda certeza, com, por exemplo, população trans, porque aí você vai ter que engajar o jurídico e tudo mais, a determinação do CFM ela é muito defasada. A gente pode fazer, inclusive, um trabalho só a respeito, mas por aqui já tem vários, mas um trabalho só a respeito da 1664 do CFM. Assim, ela é assustadoramente anticientífica. Não existem existem poucos processos judiciais, mas quando é feito esse procedimento no SUS, qual o tipo de registro que se tem disso? Eu esqueci de falar disso, desculpa. Eu fui pesquisar e a gente encontra uma dificuldade que eu vou tentar, assim, eu vou entrar em contato com o meu professor, que inclusive me deu o direcionamento de qual site, e eu vou perguntar para ele como que eu posso fazer, porque qual que é a principal barreira que a gente encontra? A intersexualidade, ela se manifesta em diversas formas. Então, existem inúmeros procedimentos para se pesquisar a respeito. Então, existe um site, eu vou até achar aqui o nome dele, eu deixei aberto. Ele chama SIGTAP, provavelmente, né? Do SUS, e ele vem a listagem de todos os procedimentos realizados, tudo mais, pelo período, e inclusive vem o custeio, é bem interessante. Mas o problema é que, para a gente descobrir qual que é o procedimento, eles não ligam com o número da CID. Você precisa ir pelo número do procedimento. E aí eu também, outro muro na minha cara. Mas aí eu vou tentar pesquisar de novo para saber como que a gente pode perguntar isso.
assim, o que eu vi que foi mais interessante, para ser bem sincero, que aí é um projeto mais ambicioso, foi um acompanhamento em uma clínica especializada. E aí você consegue um número de maior de pessoas. Eu acho que seria interessante a gente investigar, dentro de Minas Gerais, fazer esse recorte, que eu não tinha visto feito ainda, sobre como está o acompanhamento de pessoas intersexo. Porque quando eu fui ver o percentual por nascidos vivos, acho que tinha até sido, é claro que já tinha sido citado aqui no grupo, mas eu tinha esquecido. Então, assim, ele é assustadoramente alto. Ele é até mais. A gente tinha falado sobre pessoas ruivas, ele é mais alto que pessoas ruivas. É porque existe uma taxa de subnotificação absurda. Nem sabia. Então, é uma. Assim, são vários fatores que a gente pode levar em conta e tudo mais. Mas eu ainda acho que faz muito sentido a gente pesquisar sobre intersexo. Eu estava comentando com os meus colegas da GNI que. Mas era só conversando assim. Viu, Ariel? Pode ficar tranquilo. Era só conversando que eu acho que, da mesma forma que teve um surgimento de uma discussão muito forte sobre pessoas trans uns 3, 4 anos atrás, a gente está presenciando... onda. Exatamente, com pessoas... Pois é, na verdade você tem pelo menos 2 grandes pesquisas aí, né? Uma que é essa da busca nesse sistema, nesse banco de dados aí, e outra que seria uma coisa mais empírica, que seria procurar saber como é que essa questão é tratada em Minas Gerais. Você falou que você falou de uma clínica especializada. Mas era no Rio de Janeiro. No Rio. Aí eu acho que, assim, se a gente pesquisasse aqui em Minas Gerais, existe uma clínica que está atendendo essas pessoas. Porque, assim, o SUS, ele é descentralizado até certo ponto. A gente fala de municipalização e tudo mais, mas quando são casos bem específicos, tem uma tendência aglomeradora muito forte. E aí, porque é baseado no fato que o médico não sabe lidar, então ele vai julgar a pessoa pro próximo e vai juntando todo mundo naquela pessoa. Pois é, eu acho que tem aí... com relação aos dados, você acha que o desafio maior aí é conseguir, sei lá, como é que chama? O indicador lá para pesquisa, esqueci qual que é a expressão. O CID, o número do CID? Nem isso, ou seja, os dados estão ali. O problema, na verdade, é descobrir qual o motor de busca correto, qual a palavra correta para utilizar na busca. Sim, qual que é o termo, porque, assim... é muito engraçado, porque a gente está mexendo muito com pesquisa científica esse semestre, e intersexualidade tem uns problemas que você não encontra em outras áreas. Por exemplo, você ter mais de um descritor para a mesma situação, como? É uma questão assim. Então, tipo assim, eu tenho que pesquisar em inglês, usando dois nomes diferentes. Então, tipo assim, você tem que colocar DSD, mas que ou é disorder ou é difference. E aí as pessoas ainda não tipo, não é todo mundo que está alinhado. E aqui no Brasil é anomalia, que não faz o mínimo de sentido, porque a tradução de disorder é transtorno. Então, assim, é complicado. Eu fui mexendo no up-to-date e tudo mais. E uma das questões que a gente pode abordar, que eu acho interessante, é que o documento do CFM é de 2003. E, de fato, em 2003 o mundo era bem diferente do que ele é agora. Mas já existe uma comprovação científica mais robusta de que é melhor adiar a cirurgia até a autoidentificação da pessoa. E não é uma comprovação, tipo assim, porque a gente que mexe com direito, eu me colocando nesse grupo, a gente pensa assim, não, é um direito da pessoa, você está ferindo a personalidade dela. E, sim, mas tipo, dentro da medicina, você fazer tipo, ensaios clínicos em que você tem um grupo controle de pessoas que fez cirurgia e um grupo controle que não fez a cirurgia, e aí você avaliar depois o estado psicológico deles com testes padronizados e tudo mais. É claro que a gente não tem isso no Brasil. A gente tem algumas amostras nos Estados Unidos. Mas é interessante, assim, a gente pensar nesse sentido. Se for para
falado do CFM, da determinação do Conselho Federal de Medicina, nossa, dá muito pano para manga. Pois tem a gente se enveredou tanto para essa questão dos intersexuais nos últimos encontros, eu acho que tem muita coisa interessante aí para explorar. Acho a própria, enfim, no final das contas, a própria dificuldade em achar uma pesquisa, né, achar um descritor correto, a palavra é essa, descritor. Só isso já é muito significativo também, né, porque para outras doenças é mais fácil de achar, né? Para para pessoas trans, já tem. Uhum. Tem um descritor lá. Assim, ele dá 0 resultados? Dá. Mas ele existe, pelo menos. Ele tá reconhecido lá. Cirurgia transexualizadora no corpo feminino. Acho que é no sexo feminino, alguma coisa do tipo. Aí ele tava lá. Porque tem outra questão também. Porque quando a gente pensa em intersexo, existem outros, por exemplo, se a pessoa tiver um problema adrenal, é uma cirurgia que envolve outro sistema que não é genitourinário, mas não é exatamente isso. É uma questão mais global. E aí, onde que você vai cadastrar? Será que a gente tem um problema de cadastramento também? Uhum. Aí, mas isso são questões que eu fiquei muito inculcado de pensar nisso, de fazer essa pesquisa, vou ser bem sincero. Porque, assim, às vezes o próprio resultado dessa pesquisa é mostrar que há uma necessidade aí, fazer uma proposição mesmo, junto aos gestores do sistema, para padronizar isso, né, para melhorar a gestão do próprio sistema, porque é muito maluco que recursos públicos são utilizados, recursos humanos são utilizados, e não existe uniforme padronização de referenciamento disso. E tem outra questão, Alexandre, que eu acho que também... Eu só tô julgando as coisas, depois eu vou ter que me ver falando para lembrar tudo que eu fui imaginando, assim. Eu, infelizmente, não vim para construir nessa reunião, eu vim só jogar tijolo para tudo quanto é lá. O que acontece? Existe na Declaração de Nascidos Vivos o sexo indeterminado. Só que existe relato na literatura de que essa opção não é selecionada mesmo em casos de crianças intersexo. E por quê? Porque os médicos se recusam. Porque é como se você estivesse falando para o médico que ele não é capaz de determinar o sexo da criança. Então, orgulho mesmo, né? Sim. Então, eu não sei também se é só orgulho, se tem um preconceito também e tudo mais, mas assim, o que acontece? Muitos hospitais não liberam essa declaração até que façam testes. Inclusive, teve um caso de uma moça que ela falou o seguinte, ela teve que fazer o exame de cariótipo, que também não é significativo, porque em crianças intersexos você tem uma variedade também, e aí ela teve que fazer o exame de cariótipo, só que ela não pôde fazer pelo sistema, o parto dela foi pelo SUS, o pré-natal dela foi pelo SUS, e aí na hora dela fazer o exame de cariótipo, ela teve que fazer, o hospital teve que fazer uma associação com o convênio de saúde, porque juridicamente o menino não tinha nascido. E aí, como que ela fez um teste numa pessoa que não existe? Uhum. E aí ela teve problema também com o INSS e tudo mais. Mas isso eu acho que essa também é uma ótima coisa para se pesquisar, porque se a gente olhar a taxa de nascidos vivos e olhar a porcentagem, né, que está de pessoas preenchidas como sexo indiferenciado, indeterminado, a gente consegue ver se está tendo, e assim, você coloca em contraste, né, com a população, a epidemiologia, a gente consegue ver se está tendo algum problema. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma investigação. Eu achei super legal. Eu acho que tem um monte de gente aí que estava super entusiasmado com a questão dos intersexuais, a gente tem aí uma boa... Mas aí é diferente do caso lá do Rogério, em que a mata já foi desbravada, ali é só construir a vilazinha. Nesse caso é botar o machado no meio do mato mesmo, né? Tem que sair com a peixeira na mão, não tem, eu não vou brincar, não, vai ser um... Sem botar fogo, vai ter que ser vai ser um negócio...
Agora, eu acho esse tipo de pesquisa fascinante, eu acho super legal. Pegar, assim, do zero e sair construindo, porque daí você tem... Primeiro que você tem um pioneirismo também, né? É uma pesquisa que ela é pioneira, eu acho. Não conheço ninguém que já tenha pesquisado sobre isso. Duvido que alguém tenha feito esse tipo de pesquisa de dados nesse caso. Então, eu acho que aqueles e aquelas que se interessarem aí pela questão dos intersexuais, quiserem pegar essa pesquisa, tem várias pesquisas aí, na verdade, tem várias coisas aí, façam contato, então, com o Carlos, porque aí deixa também, Carlos, seu e-mail, telefone, WhatsApp, né, para o pessoal poder fazer contato contigo. Inclusive, a questão dos intersexuais, eu vejo que eles estão muito no limbo, né? Limbo da medicina, limbo jurídico. Eu andei pesquisando, né, algumas decisões judiciais, mas não tem. E a que tem foi a que eu descrevi na minha dissertação, e mesmo assim eu consegui achar ela, porque eu estava pesquisando sobre transexuais. Então, o descritor era transexuais. E aí eles, olha para você ver a confusão que aprontaram. Colocaram um caso de intersexo dentro dos transexuais. Então, assim, o que eu vejo é esse limbo, né? Eles estão num limbo completamente, limbo jurídico, limbo da medicina. A verdade é que não tem determinação nenhuma, cada um pensa uma coisa e vai levando. Isso é um problema muito grande. Sim. Uma coisa que eu estou pensando aqui também será que aquelas associações que eu tinha mencionado, um outro encontro nosso, eu mencionei 2 associações de pessoas intersexuais, será que eles não têm já um pouco desse caminho aí? Ou eles podem, às vezes, de repente, dar algumas ideias de uma forma melhor para pesquisar isso, já que eles vivenciam casos reais, né, casos cotidianos, em torno disso. Eu acho que, de repente, valia a pena fazer contato com aquelas 2 associações. Eu não me lembro agora o nome delas, mas tem gravado aí nas nossas últimas reuniões, eu mencionei. Vou procurar. Ok. Marina. Então, professor, não, na verdade, eu não preparei algo assim, até porque essa semana eu tive um problema com a minha mãe, que ela foi hospitalizada, então foi um caos. E aí eu não consegui preparar algo como, por exemplo, a Bruna, o Carlos fez. Eu só tinha alguma ideia de escrever, porque eu tenho um artigo que eu fiz que eu analisei a influência das decisões da Corte Interamericana no STF com a lei da anistia e quilombolas. E ficou algo bem legal. E eu gosto um pouco dessa parte, assim, de levar um pouco pelo internacional. Eu acho bem interessante saber como que é, e fazer, às vezes, uma analogia com o Brasil. E eu pensei em, às vezes, escrever algo sobre isso, mas eu estou muito sem ideia, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita ideia, parece que tudo apaga e eu volto zero. Pois eu acho que para um começo de conversa nessa história, eu acho que valeria a pena tentar achar um documentário que eu já mencionei aqui, mas eu não sei onde foi que eu sei onde foi que eu vi, foi num evento, um congresso que teve lá em João Pessoa, primeira e única vez, na verdade, que eu tive lá em João Pessoa, e foi passado para a gente um documentário agora eu não lembro se é da Corte Interamericana ou da Comissão Interamericana, com pessoas intersexuais da América Latina, falando sobre as suas vivências e tal. Esse documentário é muito legal. Para quem, então isso vale também para o Carlos, né? Vale a pena tentar achar esse documentário, porque ele é muito legal. A Corte Interamericana, ela já tem alguns documentos aprovados sobre a questão dos intersexuais, inclusive aquela opinião consultiva número 24. Eu acho que valeria a pena... Como essa é uma questão que não está muito judicializada, eu acho que, na verdade, o caso aí não é nem de ir fazer uma comparação da corte com o judiciário brasileiro, mas é de fazer uma comparação da questão da posição da corte face à bendita resolução lá do Conselho Federal de Medicina.
falar da incompatibilidade, da necessidade de revisão urgente dessa resolução. E aí, nesse sentido, eu acho, de repente, você, Marina, e o Carlos, vocês têm muito mais para conversar aí e pensar em conjunto. Eu gostava de direito internacional também, Marina. Ai, que bom, Carlos. Então eu vou te chamar no WhatsApp, a gente conversa e arruma esse movimento aí. Então, tranquilo. Pois é. Ah, eu tenho uma recomendação de Diga. literatura também. Oi? Eu tenho uma recomendação de artigo. Na verdade, eu não sei se vou passar vergonha, porque teve uma reunião que eu não vim. Então eu tô com medo de ter sido o artigo da reunião. Mas chama Desencontros no Hospital, Itinerário Terapêutico da Experiência Intersexo. Não, né? Acho que não. Não, tudo bem. Não me lembro. Mas é uma etnografia que acompanha um cara. Assim, eu tenho um preconceito muito grande com etnografias. Fique gravado essa questão. Mas o que acontece? Minha amiga da antropologia vai me bater, mas tudo bem. Mesmo com o meu preconceito, eu achei bastante informativo, eu achei bem interessante, tem um caráter muito elucidativo, assim, porque, inclusive, rompeu uma noção que eu tinha anterior, de que, assim, como eu estou mexendo na GNI, a gente tem toda uma questão de preparar funcionários de saúde para atender a população LGBTI, mas a gente tinha uma perspectiva de que, assim, não, as pessoas não sabem porque elas são do SUS. Assim, elas são da UBS, Unidade Básica de Saúde. Elas não tiveram uma preparação específica para isso. Então, no momento que a gente conseguir dar uma preparação específica para isso, tudo estará resolvido. Qual foi minha surpresa em que, no relato dessa etnografia, ver que as mesmas formas de opressão e microagressão que a gente encontra no sistema público de saúde, na atenção primária, você encontra no sistema público de serviço especializado em sexualidade. Então, assim, é bem assustador, e era, tipo, acho que ela cobriu os fatos em 2012, 2013, então, assim, já existia toda uma questão já pronta e tudo mais. Eu recomendo, eu vou mandar até aqui o link da Cielo. É bem interessante. Legal. E o Marcos colocou aqui também o nome das duas associações. Bom que vocês são mais novos, têm memória melhor que a minha. É isso mesmo, a LABEI e a ABRAE. São as duas associações. Muito bom, quero ler depois. Eu quero ler esse seu... É do Cadernos Pagu, né? Bom. Muito bem, pessoal. Alguém mais? Acho que já tem trabalho já para umas 3 encarnações aqui, né? Bastante trabalho aí pela frente. Germana, como ainda está ainda no início do mestrado, ainda está sem os deadlines que o Rainer e o Leopoldo estão, queria que você estivesse acompanhando aí os meninos nessas proposições aí também, tá? Escolher aí, ou pegar a questão do Rogério junto com o Luiz, ou a questão dos intersexuais aí junto com o Carlos e a Marina, enfim. E eu estou vendo a Ariel 2 vezes, mas tudo bem. Ariel e demais, e tem um artigo da Bruna, então, enfim, tem muita coisa aí para a gente ir fazendo, né? O que não falta é trabalho. Eu estou bastante satisfeito, porque eu queria que eu continuasse a partir de agora, pelo menos até o final do ano, nossas próximas reuniões, já serem, assim, enfim, daqui 2 semanas, a gente já apresentar aí como é que essas coisas estão sendo encaminhadas, tá? A gente continua conversando lá pelo WhatsApp, enfim, mas vamos já trabalhando aí, botando a mão na massa, todo mundo já tem os contatos de todo mundo, tá todo mundo, de qualquer forma, lá no WhatsApp, e vamos botar a mão na massa aí, tem bastante coisa para fazer. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer se manifestar? Só uma dúvida, todo mundo aqui é de Minas? Todo mundo que tá no grupo? Deixa eu ver aqui, acho que sim.
A Germana é do Rio, mas está morando em Minas. Ela fez um upgrade na vida dela. Mas sim, eu acho que de fora atualmente no grupo tá só você, Paulino. Tá, beleza. Não, só porque eu estava pensando numa questão mais regionalista e tal, mas ok, beleza. Mas pode ser. O que é que você estava pensando? Bom, ultimamente, nessa pandemia, né, a gente não tem como fugir muito da questão da saúde mental, né? E o fato, até compartilhei contigo no privado, né, o fato de ter perdido uma aluna LGBT para o suicídio, né, justamente no mês de setembro, reacendeu em mim essa vontade de pesquisar questões ligadas à saúde mental da população LGBT, que ia mais. E, sobretudo, considerando as questões particulares aqui da região onde estou localizado, né, semiárido paraibano, sertão nordestino, herança de coronelismo, né, resquícios, né, muito de machismo ainda estrutural, para além das outras regiões, mas aqui essas questões ainda são muito prementes, né, e, enfim, talvez eu quisesse escrever alguma coisa nessa área, levantar um pouco as questões aqui, né, mais localizadas. Acho que estando mais distante do epicentro das discussões, a informação aqui ela é mais difícil. Né? Você tem uma fonte ótima, que é sua irmã, né? Ela vai te ajudar com relação aos dados aí. Eu acho que a questão da saúde mental da população LGBT é uma questão que é extremamente necessária de ser pesquisada. Eu acho que uma pesquisa aí que trabalhe com dados empíricos, com dados, né? Que trabalhe com os dados do SUS aí da região, eu acho espetacular. Essa é uma coisa que eu topo fazer junto também. Tá? É muito legal. Beleza. Eu ia falar que eu queria participar desse com o Luiz. Eu fiquei bem interessado nessa de tentar produzir conteúdo para petições assim que fossem ser realizadas futuramente, porque realmente acho que faz todo sentido juntar a academia com a atuação para entrar já. E me interessei muito nessa do que o Paulino falou também. Eu estou aqui no Sudeste, mas estou disposta a escrever junto, assim, se você tocar. E eu mandei aqui no chat uma chamada de artigo para um dossiê sobre intersexualidade. Que, na verdade, é para entregar só em janeiro de 2021, mas tá aí para a galera que tá pesquisando intersexualidade. De repente, já dá para produzir uma pesquisa inicial aí para esse dossiê. Falando em dossiê, só para finalizar, o Emerson Ramos, que o Paulino conhece, que é de João Pessoa, e o Renan Quinalha, a gente está montando um dossiê com a revista... como é que chama a revista, gente? Alguma coisa e Praxis. Só um minutinho. Já falo para vocês. Você falou de dossiê, eu lembrei aqui. Gente. E eu super li um artigo chiquérrimo que vocês publicaram aí, internacional e tal. No Le Monde Diplomatique? Exatamente. Ele compartilhou no grupo dos professores. Ele é meu colega de trabalho. Achei super massa. Nós três, a gente está organizando. A gente não lançou ainda, mas estou falando para vocês aqui. Vai ser um dossiê na revista Direito e Praxis. Novos rumos para os direitos das pessoas LGBTI+, tá? Então, já toda essa profusão de coisas que eu quero que a gente escreva e tudo mais, eu já estou pensando também da gente submeter, de vocês submeterem, eu não posso submeter porque eu estou organizando o negócio, né? Mas de vocês submeterem nesse dossiê. A revista Direito e Praxis, ela é super bem equalizada, ela tem fator de impacto, é uma revista muito boa, tá? Então, assim, vai ser lançado ainda, e a ideia do dossiê é da gente fazer um balanço desses anos aí de reconhecimento dos direitos LGBT e a mais, enfim, e mostrar os desafios, mostrar o que funcionou, o que não funcionou. Por exemplo, a decisão da homofobia, que até agora saiu do papel, mas, por outro lado, a gente tem a união homoafetiva, o casamento que pegou, enfim. O dossiê é para fazer esse balanço. E eu acho, por exemplo, que a questão dos intersexuais está fora da discussão, está fora do radar do direito.
vale a pena demais colocar isso no dossiê. A questão da saúde mental de pessoas LGBT, enfim, a questão falando de criminalização da homofobia, a pesquisa aí do Rogério, o negócio lá dos BOs e tal, eu acho que tem que ter pelo menos um artigo falando sobre a questão da criminalização da homofobia, e eu acho que esses dados do Rogério dão um artigo super bacana, para além do que ele quer ali das 10 páginas do negócio dele, dá para a gente ampliar e fazer um artigo para Direito e Praxis, tá? Essa é uma revista muito legal, o Emerson teve a ideia, chamou a mim, aí a gente em conjunto lembrou e chamamos o Renan, a revista está super animada com isso, é um dossiê que só deve ser publicado em 2021 ou 2022, mas, assim, de qualquer forma, eles têm uma proposta que é um negócio que eles aprovam um artigo como print ahead, né? E aí você já pode colocar no Lattes, enfim, já é um negócio que já conta para tudo que você precisar de pontuação de revista e tal, já conta. Mas a revista mesmo só deve sair, eu acho que em 2022, primeiro semestre de 2022, que já estão com 2021 fechado. Que é uma revista muito boa mesmo. Tá? Então, mãos à obra aí, porque tem a Direito e Praxis também para a gente colocar nosso grupo lá dentro. Feliz. Certo, pessoal? Eu vou passar depois essa gravação para todo mundo lá, vou passar algumas informações também no grupo de WhatsApp e daqui 2 semanas estamos de volta aí para mostrar serviço. Tá, ok? João. Abração para todo mundo. Obrigado por todas as Valeu, pessoal. de ideias, muita coisa bacana. Valeu, gente. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau. Tchauzinho, gente.